Na sua costa ocidental tropical, situa-se Camarões, uma nação de culturas diversas. Neste país, tradições antigas convivem lado a lado com o novo. A arte vibrante e excêntrica é central para a identidade do povo. A engenhosidade extraordinária e o trabalho árduo impulsionam o país para a frente. Este é Camarões, visto do alto. Situado no coração do continente, Camarões faz fronteira com 6 países. Esta localização a torna um ponto de encontro entre as regiões africanas ocidental e central. Esta jornada percorre o país no sentido anti-horário, começando pela costa, movendo-se para o interior até a capital, seguindo depois para o extremo norte e terminando na região oeste do país. A primeira parada é a maior cidade de Camarões, Douala. Situado nas margens do rio Ori, é o porto mais movimentado da nação, responsável pela maioria de suas exportações. Com um crescimento de quase 5% anualmente, abriga 3 milhões de pessoas, 20% da população de Camarões. Mais de 75% das indústrias nacionais concentram-se aqui. A cidade está sob constante construção. As obras incluem novas pontes que cruzam o Ori e a modernização do extenso sistema rodoviário. Para apoiar esta urbanização em massa, há uma commodity valiosa e onipresente: a areia. É um ingrediente vital na indústria da construção e representa até 85% de toda a extração mineral. Carregar a areia para o transporte é um trabalho árduo, mas extraí-la é ainda mais difícil. No Uri, o método de coleta de areia não mudou por séculos e acontece longe da segurança da terra firme. Petit Mpome é um dos mineradores de areia subaquática de Camarões. Dependendo da corrente e das mudanças sazonais, os melhores bancos de areia podem frequentemente se acumular bem no meio do rio. Agora com 41 anos, Petit trabalha nessas águas desde os 18 anos de idade. Ele conhece os melhores locais. Os garimpeiros em Camarões trabalham frequentemente de forma isolada. Uma vara de madeira é tudo o que mantém a canoa no lugar. A ferramenta de mineração preferida de Petit é um balde. O maior trunfo dos garimpeiros de areia do país é sua força física e mental para enfrentar sozinhos as águas turvas do Ori. O trabalho em si é muito difícil, mas o que sinto é uma profunda sensação de liberdade. Eu já estava na água, livre como o ar, sem nada ao meu redor, apenas água. Petit está a buscar um tipo específico de areia. Eu trabalho na extração de areia. Vamos achar bons locais. O Uri nasce na confluência de outros 2 rios.
É a mistura de diferentes sedimentos desses 3 cursos d'água que cria a granulosidade tão valiosa para a indústria da construção. Petite não possui suporte. Jogar mal a maré ou as âncoras se soltarem poderia ser fatal. É um trabalho perigoso e exaustivo, mas os garimpeiros de areia de Camarões fornecem o ingrediente essencial para esta nação em crescimento. C'est pour cela que tout ce bon monde, vous voyez, les maisons et partout là, on a besoin de nous les sableurs. Tenho orgulho do meu trabalho. Garimpeiro de areia feliz. Garimpeiros ajudam a construir o Camarões moderno. Mas esta região costeira também possui dezenas de milhares de hectares de floresta de várzea. Esta exuberante copa abriga muitos dos primatas do país. As copas das árvores são um habitat crucial para espécies impressionantes como o colobus preto e branco oriental e os mangabés do colar. Enquanto o chão da floresta é o reino dos mandris vulneráveis. Camarões, lar de primatas. Mas, à medida que a população humana cresce, o conflito com a vida selvagem se torna um problema muito real. Avanço humano ameaça a vida selvagem de Camarões, levando à extinção. Felizmente, mais adiante na costa, em Limbe, as pessoas estão lutando para proteger seus vizinhos. O Centro de Vida Selvagem de Limbe tem resgatado e reabilitado animais selvagens há quase 30 anos. Centenas de animais residem atualmente no santuário, incluindo 15 tipos diferentes de primatas. Todos têm algo em comum. São vítimas do comércio ilegal de animais selvagens. Centro de Vida Selvagem de Limbe dá a segunda chance. Isso é possível graças a uma equipe dedicada que se supera, como Alvin Muma. Ele é responsável por cuidar de um dos residentes mais marcantes da nação. Os mandris estão entre os primatas mais raros da África. Apenas 3.000 restam na natureza. 80% deles vivem em Camarões. Centro oferece aos jovens camaroneses chance na conservação. Frequentei o Clube da Natureza de sábado no centro de Limbe. Desenvolvi interesse pela conservação. Queria trabalhar com animais após a escola. Alvin trabalha aqui há 5 anos. O centro de Limbe também oferece santuário. Engajar as comunidades também é fundamental. Comunidades conservam e precisam de empatia, com animais e pessoas. Projeto Verde Comunitário ajuda comunidades e primatas. Em Batoque, ex-caçadores trocam caça por coleta de folhas, com pagamento. Folhas verdes beneficiam animais. Folhas como mandioca e gengibre são nutritivas e medicinais para os primatas.
Filhotes de primatas também precisam de proteção. O centro também cuida de um residente muito especial. Este drill órfão tem apenas algumas semanas de vida e precisará ser criado à mão. Cuido de filhotes como mãe, treinando-os para a vida selvagem. Eu quero cuidar. Na floresta, a mãe fará o mesmo. Filhotes aprendem a comer folhas observando e imitando. Filhotes imitam tudo, tentando comer e copiar minhas ações. Assim que este pequeno macaco estiver forte o suficiente, Alvin o apresentará a outros mandris, proporcionando-lhe companhia. Crescimento urbano em Camarões ameaça habitat. No entanto, o centro está trabalhando em um programa de soltura de primatas, colaborando com parques nacionais para criar habitats selvagens seguros para a reintrodução. A 140 quilômetros ao sul, a paisagem urbana da região de Douala dá lugar a um trecho costeiro selvagem e espetacular. A região costeira é adornada com praias idílicas. É emoldurada por florestas encantadoras. O maior rio de Camarões, o Sanaga, também deságua no oceano aqui, nas poderosas cataratas de Lob. Essas cachoeiras são uma das apenas 3 na África a desaguar diretamente no mar. E rio acima, o rio Sanaga criou outra maravilha natural. O Lago Osa é um dos maiores lagos de Camarões. À primeira vista, parece um habitat vasto e intocado. No entanto, existe uma praga neste lago que está esgotando sua vida selvagem. Aristide Takukan Kamla, da Organização Africana para a Conservação de Mamíferos Marinhos, está enfrentando este problema de frente. Do alto, o problema é impressionante. Em 2016, começamos a observar essa espécie de planta aquática invasora chamada Salvinia molesta, uma samambaia aquática que flutua na superfície da água e pode dobrar sua biomassa a cada 10 dias. E essa espécie tem um impacto tremendo nos aspectos ecológico e social deste lago. Cobre o lago, sufocando os peixes que a comunidade local consome. Essas águas também abrigam uma espécie rara de peixe-boi. Em todo o mundo, existem 3 tipos diferentes desses mamíferos aquáticos, vivendo tanto em água doce quanto salgada. Mas a espécie de Camarões, o peixe-boi da África Ocidental, tornou-se tão elusiva que nunca foi filmada no Lago Osa. Seus números caíram por caça ilegal. Mas, com a espécie agora protegida por lei, sua maior ameaça é a salvinia. Erva invasora sufoca plantas que sustentam mamíferos. Agora, Aristide e Emco desenvolveram métodos para combater essa invasão. AMCO está utilizando 2 métodos para eliminar a salvinia. Estamos trabalhando com a comunidade local para reorganizar uma campanha de remoção, na qual retiramos a salvinia do lago e a transformamos em carvão ecológico, que a comunidade pode usar para consumo próprio ou para vender.
É fácil perceber como este método tem um impacto direto na salvinia e, mais importante, engaja as comunidades. Já removemos mais de 400 toneladas de salvinia até agora, mas isso ainda é pouco comparado à taxa de multiplicação das plantas, pois elas dobram a cada 10 dias e não conseguimos manter o ritmo de remoção. A solução deles é astuta. Uma arma biológica, o besouro da salvinia. Com o apoio da Louisiana State University, que nos forneceu os besouros, nós os importamos para cá e os criamos em massa, ou seja, os multiplicamos para que possam se alimentar da salvinia. O plano, em fases iniciais de laboratório, mostra resultados promissores. Conseguimos demonstrar como o besouro se alimenta especificamente da planta e apenas dela, e que são muito eficazes na destruição da salvinia. Eles ainda podem não ter implementado essa arma biológica, mas esta tática é um método comprovado e testado. Vejamos o caso do Senegal. Por exemplo, eles enfrentavam o mesmo problema e em apenas um ano conseguiram eliminar a salvinia. Livrar o lago da salvinia ajudaria a espécie que Aristide mais ama. Minha paixão é, em primeiro lugar, a curiosidade, porque eu realmente quero mergulhar no mundo secreto dos peixes-boi, um verdadeiro mistério que eu gostaria de desvendar. Em segundo lugar, a paixão por proteger este animal. Eu quero que eles sobrevivam, pois merecem viver. Aristide usa drones e gravação de som para estudar estes mamíferos. E este método traz resultados. De cima, as plumas de lama de um peixe-boi se movendo no fundo do lago dão à equipe um vislumbre da espécie aquática. Este avistamento raro mostra que ainda há esperança para o peixe-boi da África Ocidental nos Camarões. Camarões têm longa história de harmonia com a natureza. Com o desenvolvimento mundial, essa relação se torna tensa. As florestas são grandes recursos naturais, atraindo empresas madeireiras de todo o mundo. Essas indústrias altamente lucrativas estão subtraindo as terras tradicionais de um dos grupos mais antigos de Camarões, os pigmeus. Após milênios de harmonia, povos perdem lar para madeireiras. Antes, eles tinham milhares de quilômetros quadrados de floresta para buscar alimento e água. Vivem em aldeias improvisadas, sem infraestrutura básica. Mas um projeto ambicioso almeja uma mudança dramática. No coração da selva, fica a aldeia Waka. Barbara Guassan e a Waka Water trabalham com a comunidade para realizar uma visão do futuro. A visão da Waka Village é criar uma aldeia que abrigará diversas comunidades, não apenas os pigmeus, mas todas as pessoas vulneráveis que vivem em condições realmente difíceis. Fornecer água potável era um desafio fundamental no cerne da missão. A solução é a Torre Waka. Projetada para coletar água da atmosfera, apenas uma torre pode fornecer 150 litros por dia. É uma forma de baixo custo e ambientalmente amigável de apoiar comunidades inteiras.
3 torres Waka estão sendo construídas. A primeira foi feita há anos e as outras 2 garantirão água potável na comunidade. Apenas 65% da população de Camarões tem acesso à água potável limpa. O engenhoso conceito da Torre Waka assegura água em abundância para todos. Utilizando bambu local sustentável, uma estrutura sustenta um sistema de rede simples, mas eficaz. Chuva, neblina e orvalho condensam-se na malha, escorrendo para um reservatório em sua base. Utilizamos apenas materiais naturais, como terra, bambu de ráfia e madeira. Não queremos que as comunidades pigmeus ou os povos indígenas abandonem seu universo. Desejamos que estejam sempre integrados à natureza e não sejam separados de seu estilo de vida natural. Uma vez concluída, a aldeia contará com a infraestrutura essencial para sustentar mais de 100 pessoas, utilizando materiais de construção naturais e métodos sustentáveis. Comunidades inteiras poderão viver em perfeita harmonia com seu ambiente por muitas gerações. A visão do projeto é criar um espaço econômico, cultural e artesanal, para que possam ter seus próprios recursos para viver. Queremos mostrar como viver em harmonia com a natureza, algo vital para o ser humano. Precisamos resgatar o passado para garantir um futuro melhor. A 160 quilômetros do Lago Osa, encontra-se a região central de Mfundi. Aqui há outra missão para engajar comunidades. Mas esta luta é para manter viva uma das tradições em declínio da nação. Pierre Bala é um dos últimos grandes contadores de histórias de Camarões. Essa arte tem uma longa história nos vilarejos rurais. E, até hoje, há uma forte ligação com a natureza. Os caules da palmeira ráfia formam a espinha dorsal de um raro instrumento africano chamado mvet. E Pierre gosta de fazer os seus próprios. Como tradicionalista, tudo é feito à mão. Nenhum prego, parafuso ou cola é utilizado. Com guitarras produzidas em massa, os tocadores de mvet de Camarões estão em extinção. Poucos ainda sabem como construí-los. E com cada mvet feito à mão, nenhum é igual ao outro. Cada peça tem sua própria sensação e som. E para Pierre, o instrumento transcende a música. Mevit significa voar para longe. O homem voará com seu espírito. O tocador de mvet viaja, vê outras esferas, encontra tudo o que pode encontrar e volta para contar às pessoas. O mvet é apenas uma parte da tradição de contar histórias de Camarões. Uma vestimenta de casca de árvore, conhecida como obum, também é essencial. Meu nome é Zikoko Internacional, o número 1. Zikoko é o flagelo dos flagelos. Ele é quem flagela o que flagela. Para Pierre, vestir-se para sua apresentação é uma cerimônia e uma celebração em si mesma. Quando uso meu obum, quando uso meu chapéu de penas, quando trago minha africanidade, é só felicidade.
Mesmo com múltiplas formas de mídia disputando a atenção dos camaroneses, este mestre contador de histórias ainda conquista um público leal. Para se conectar com a multidão, as histórias de Pierre não estão presas ao passado, mas contêm elementos atuais e bem-humorados para manter a tradição relevante. Acima de tudo, a participação do público é fundamental. A história se relata. Percebo que os jovens de 18 anos de idade dessa aldeia não trabalham com a mesma dedicação que tínhamos quando estávamos aqui antigamente. Aqui, a arte de contar histórias está muito viva, mas essa tradição está se tornando mais rara. Aprendi as histórias em casa com a minha avó, que as contava, e com o meu avô, que também me narrava contos. Com o passar do tempo, vi essas narrativas desaparecerem. Não se contavam mais histórias na aldeia. Pierre assumiu o legado e dedicou sua vida a manter viva a arte de contar histórias em Camarões. A uma curta distância desta aldeia rural, as florestas dão lugar à capital do país, Yaoundé. Primeiramente habitada pelos pigmeus, a região foi mais tarde dividida entre colônias francesas e britânicas, antes que Camarões finalmente conquistasse sua independência na década de 60. Atualmente, 4 milhões de pessoas chamam este vasto centro urbano de lar. Seu centro possui algumas das arquiteturas mais impressionantes do país, no estilo Art Deco da era da independência dos anos 70. Ao amanhecer, uma moradora de Yaoundé começa sua rotina matinal. Morando sozinha com apenas 17 anos de idade, Brenda Tab demonstra uma determinação que desmente sua pouca idade. Ela é uma das estrelas em ascensão do futebol camaronês. Jogo futebol, fui segunda artilheira com 17 gols e fomos campeãs da Guinness Super League. Após terminar sua lição de casa, ela precisa ir a pé para o campo de treinamento. Conciliar o futebol com a educação é uma batalha diária para Brenda. Passei em economia, inglês e francês. Não posso parar de estudar por causa do futebol. Preciso conciliar os dois. Mas, assim que ela chega, fica claro o seu talento para o esporte mais popular de Camarões. Incentivem meninas a jogar futebol. O que um homem faz, uma mulher também pode. Na seleção nacional cadete, vencíamos times masculinos, às vezes por 3-0. Adoramos fazer isso e é a nossa paixão. Ela já jogou em nível internacional como parte da seleção sub-20 de Camarões. Brenda também se dedica a outras atividades. Almejo continuar meus estudos universitários para trabalhar com bancos e gestão, mas também quero ser treinadora um dia no futuro para incentivar as jovens futebolistas, inspirá-las e ajudá-las à minha maneira. Brenda já está imaginando um futuro melhor, mas o otimismo não é exclusivo das cidades do país. A 560 quilômetros de Yaoundé, encontra-se a remota natureza selvagem do norte. Aqui, no Parque Nacional de Benui, a paisagem não poderia ser mais diferente do burburinho da capital.
Uma vasta e úmida savana arborizada se estende por mais de 1.800 km². A área é uma reserva designada pela Unesco e um dos habitats mais vitais de Camarões. É também um dos últimos redutos da girafa de Kordofan. Com apenas 2.000 delas restantes na natureza, esta subespécie rara está criticamente ameaçada. Ocorre apenas em 4 países da África Central. Essas estão entre as regiões politicamente mais instáveis do planeta, tornando a conservação e a aplicação da lei particularmente desafiadoras. Em Benue, a vegetação abundante atrai criadores de gado ilegais, o que leva ao pastejo excessivo e deixa pouco alimento para a vida selvagem. Nos últimos anos, os grandes mamíferos diminuíram drasticamente e Benue atingiu um ponto de inflexão. Mas não é tarde demais. Uma equipe de conservacionistas da Bristol Zoological Society está colaborando com a ONG camaronesa SCACO em uma missão conjunta para preservar este habitat vital e sua vida selvagem. Aumentar guardas florestais e reprimir atividades ilegais destrutivas ajudará. Financiar ecoguardas para combater a ilegalidade é fundamental. Para que a equipe seja eficaz, deve rastrear os movimentos das girafas do parque. Armadilhas fotográficas são ineficazes em uma área vasta. A equipe e parceiros da Universidade de Bristol inovam com sistema pioneiro usando tecnologia de drones. Uma visão aérea facilita a localização de grandes espécies. Para identificar a bem camuflada girafa Kordofan, eles precisam de outra ferramenta, a imagem térmica. Mamíferos de sangue quente emitem uma assinatura de calor distinta contra a densa floresta de Benue. E uma silhueta reveladora é exatamente o que a equipe estava procurando: uma família de girafas Kordofan. Um filhote no grupo é a prova de que essa espécie rara ainda está se reproduzindo aqui no Parque Nacional de Benue. Este projeto visionário demonstra os benefícios de combinar as forças da tecnologia e da conservação. No futuro, drones autônomos realizarão levantamentos aéreos de rotina, identificando onde os esforços de patrulhamento e conservação são necessários, garantindo que este santuário vital seja preservado e que esses gigantes magníficos tenham um futuro em Camarões. A 500 quilômetros a sudoeste do Parque Nacional de Benue, fica a cidade de Batofão. O maior grupo étnico de Camarões, os Bamileke, vive nesta região ocidental. Originários dos povos das savanas africanas, eles agora formam muitos grupos distintos baseados na região noroeste do país. Cada cidade Bamileke se identifica como seu próprio reino. O rei Nyen Tukam governa Batofão há 32 anos.
seu papel não é apenas cerimonial. Ele cuida das vitais questões políticas da cidade. É meu papel organizar a vida sociocultural e econômica de Batofen. Eu desempenho o papel de distribuidor, tanto de trabalho quanto dos frutos desse trabalho, para cada um dos meus membros. Eu garanto a completa realização de Batofen. A cultura Bamileque se concentra na hierarquia e no respeito ao rei. Máscaras são exibidas em sua homenagem. Essas danças enérgicas são uma demonstração visual da reverência dedicada ao seu rei. É a diversidade de culturas que torna este mundo tão rico. Almejando um mundo global, precisamos de contribuições, onde cada um dará o seu melhor. É meu papel e nosso dever hoje destacar esta cultura, para que o mundo reconheça o nosso valor. Apenas 20 quilômetros do reino. Um edifício combina lindamente a cultura Bamileque e a arte contemporânea. Grande parte das obras de arte da nação foi roubada durante o domínio colonial. Por isso, o renomado artista Barthelemy Tugu fundou a Estação Banjum para promover artistas locais. Thierry Fumene é um dos artistas que residem neste local. É um espaço onde se encontra uma certa tranquilidade, uma paz interior. E para o artista que sou, é um espaço que possui uma energia positiva para criar. É como a cereja do bolo. Eu diria que o que torna a Estação Banjum especial é o fato de que, além de ser um centro de arte contemporânea, ela é uma obra de arte. E, como tal, uma obra de arte única. Thierry usa seu tempo para pesquisar e roteirizar um filme. Muitos outros artistas se beneficiaram do apoio da estação. Isso permite que a arte contemporânea floresça em Camarões e ganhe visibilidade mundial. A região oeste de Camarões possui terras férteis. É um mosaico de terras agrícolas e campos. A cidade de Bafoussam atua como seu centro financeiro. Apesar de sua importância, as estradas que levam ao centro urbano geralmente não passam de trilhas de terra. Em qualquer grande cidade, o congestionamento faz parte do dia a dia. Mas há um usuário da estrada que possui uma solução radical. Este é Emmanuel Wembe, um mecânico de motocicletas. Há locais onde carros não chegam por estradas danificadas. Carros não chegam, só motos chegam. Por serem mais leves e manobráveis, as motocicletas fazem sentido. Mas motos levam poucos passageiros. Emmanuel cria uma moto diferente. A engenhosidade excêntrica é a filosofia central desta oficina. Essa é a base, aliada à metalurgia pesada.
alongar a distância entre eixos, expandir o braço oscilante e adicionar amortecedores transforma uma motocicleta comum em uma máquina como esta. É como uma limusine de 2 rodas. E a única maneira de testar sua capacidade é pegando a estrada. A extraordinária criação de Emanuel pode acomodar 9 pessoas. Ele ama dirigir. Mas o verdadeiro teste está fora do caminho batido. Foi para isso que as criações de Emanuel nasceram. Dans le bibier, dans les trous, sur les cailloux, c'est plus approprié s'il y a des motos. Sua moto ajuda os pequenos fazendeiros. Suas criações de 2 rodas conseguem alcançar aqueles que vivem em locais remotos demais para veículos convencionais, permitindo que seus produtos sejam vendidos na cidade. Mesmo com carga total e passageiros, esta motocicleta é mais ágil do que os caminhões comuns. Ça donne beaucoup d'avantages aux mamans que nous rencontrons dans les champs. A motivação para minha criação surgiu porque as estradas que levam aos campos não são muito boas. A 40 quilômetros a nordeste encontra-se outro reino do oeste dos Camarões e uma das cidades mais antigas do país. Esta é Phum Ban. Este assentamento urbano é o coração cultural do Reino Bamon, um estado africano fundado em 1394. Apesar de nações europeias terem ocupado o país até a década de 1960, este reino sempre conseguiu manter sua cultura. É um estado autônomo, com seu próprio líder e política. Em 1917, o Reino Bamon converteu-se ao islamismo, alterando o título do líder de rei para sultão. Phum Ban é renomada como um centro criativo. Seu distrito de Jinca abriga uma forma de arte muito tradicional. Abubakar Betcon vem de uma longa linhagem de fundidores de bronze. Nós o chamamos de Phum Ban na Cité des Arts. Quase todos no mundo da arte fazem isso. Começa com esterco e argila. Abubakar modela o objeto. Como praticante da fundição por cera perdida, a próxima etapa é crucial. Essa técnica ancestral e o ingrediente natural são o segredo que define o trabalho dos fundidores de bronze de Phum Ban. A camada de cera maleável permite a Abubakar esculpir características mais refinadas e gravar os mínimos detalhes, dando vida à peça. A argila adicionada cria uma impressão negativa interna pela cera abaixo. As etapas finais utilizam os materiais mais caros. Uma mistura de cobre, estanho e outros metais é derretida para criar o bronze.
O metal fundido derrete a impressão de cera interna, o que significa que cada peça de bronze fundido é verdadeiramente única. Rachar a camada externa de argila é o momento da verdade. Finalmente, Abubakar pode admirar os resultados do ofício que aprendeu com seu pai. Quando crio um objeto e o finalizo, sinto-me satisfeito. Tenho orgulho de que, se meu pai não tivesse me ensinado isso, eu não saberia o que fazer. Utilizando essa técnica milenar, Abubakar é capaz de criar peças grandes e pequenas. Os fundidores de bronze de Fumban, apesar de sua história, são raros. Não estou ensinando meus filhos, pois nossas matérias-primas estão se tornando cada vez mais caras. Acredito que a dificuldade aumenta com o tempo. No futuro, ele não conseguirá se livrar dessa situação. Com a forma de arte em risco de desaparecer, cada uma das peças de Abubakar imortaliza o legado dos famosos fundidores de bronze de Fumban. A família real de Bamun proporciona uma profunda conexão com a herança cultural da região. Eu não quero perdê-la. Hoje, em uma grande cerimônia, um novo sultão será entronizado. Para celebrar a ocasião, uma festa de boas-vindas Bamun está em andamento. Autoridades e delegados de todo o mundo estão presentes. E, no centro de tudo, um trono único aguarda. Ajudantes reais reúnem as multidões em antecipação à chegada do novo sultão. Nabil Mbombo Njoya é o primeiro filho do falecido Ibrahim Mbombo Njoya, que serviu por 20 anos. Após estudar em Yaoundé e nos Estados Unidos, ele dedicará o resto de sua vida como guardião da cultura Bamun. Cercado pelos anciãos do reino Bamun, o novo sultão assume seu trono. Lançar o tradicional Sa à multidão é seu primeiro ato como monarca. Embora tenha que trabalhar de perto com a República de Camarões, Nabil Mbombo Njoya controlará um reino considerável e mais de 2 milhões de súditos. A entronização anuncia o início de uma nova era para o povo Bamun e serve como mais um testemunho da força da herança cultural de Camarões. Desde um líder recém-coroado até um estadista experiente, as tradições antigas ainda prosperam. A arte, em todas as suas diversas formas, também honra a herança do país, garantindo que as tradições jamais morram. Enquanto a engenhosidade resolve os problemas modernos, a conservação protege os residentes selvagens. Camarões busca um futuro brilhante no vasto continente africano.